E se eu te disser que o maior problema de Supergirl não é o roteiro, não é CGI, não é nem a atuação da Millie Alcock, tem uma decisão muito maior nesse filme que pode representar o primeiro grande erro da nova DC do James Gunn. Vem comigo agora nesse vídeo com uma crítica super sincera. Vamos lá. Galera, quando anunciaram Supergirl, né, muita gente acreditava que esse filme ia ser mais um passo importante para a nova DC do James Gunn, né? Afinal, depois de Superman, a gente tem então esse como o segundo filme que era a hora de provar, né? Ele tá realmente consolidado e tá realmente numa proposta bem mais sólida de universo do que o antigo. E que realmente o James Gunn ele tinha um plano, né? Mas depois de eu assistir o filme, eu não tô tão seguro disso, né? E realmente o maior problema não é a Millie Alcock, não é o Lobo, não é os efeitos visuais. O verdadeiro problema é que esse filme ele não parece saber quem que é a Supergirl e como que ele podia construir essa personagem da melhor forma. E o primeiro sinal que a gente tem até é quando você entra no embargo do filme, que é realmente quando a empresa define, a Warner define quando que você pode falar sobre o filme, né? Às vezes vai naquela sessão de crítica ali e você tem até poucos dias antes do lançamento ou no dia do lançamento que você pode falar a sua opinião, já não é um bom sinal, porque parece que estão escondendo alguma coisa. E teve sessão para influenciador, teve pré-estreia só para os fãs, né? Teve pré-estreias ali para críticas, né? Também para tentar controlar a narrativa, mais ou menos como eles fizeram no Flash, que foi desastroso também, né? Sabe aquele caso que você vê que realmente o trailer, todo mundo tá muito confiante com o filme, o próprio estúdio tá? Ele libera a crítica mais cedo, né? A cabine e tudo mais. Mas nesse caso, eles não liberaram e deixaram realmente pro último instante. E já comenta aqui também, aliás, se você já estava desconfiado desse filme, você foi pego totalmente de surpresa mesmo, né? Porque a sensação que a gente tem, né? O sinal é que o próprio estúdio, ele queria, sabe que a recepção podia ser complicada, né? Inclusive eu quero fazer um teste aqui, não olha os comentários que eu vou fazer, já comenta de uma vez o que você achou do filme. Já escreve aqui qual foi a sua nota, a nota que vem na sua cabeça quando você pensa no filme da Supergirl. Comenta aqui embaixo, depois você compara com o que eu vou falar também para ver se bate as duas opiniões ou se eu tô falando besteira, né? Então fala comigo, nerds. Eu sou o Lucas, roteirista e apresentador, e você está numa Experiência Nerd, o seu refúgio no universo nerd, numa experiência sem fim. Então vamos começar falando justamente sobre um dos principais pontos também negativos desse filme, que é o roteiro. Porque a gente tinha uma grande expectativa e o James Gunn apostou alto nessa nova roteirista, Ana Nogueira, que inclusive vai escrever o filme da Mulher Maravilha, então esse filme tinha uma responsabilidade pra gente, que pode acontecer daqui pra frente. E querendo ou não, é um tanto desanimador, né? Porque o roteiro ele é bem arrastado algumas horas, tem os flashbacks mal encaixados, tem pouca urgência também, né? Que eles tentam dar ali com a situação do Krypto, e uma personagem que acaba ficando um pouco limitada com essa escrita, né? A maioria dos personagens, principalmente o vilão, que a gente já vai chegar nele também. É muito curioso porque o filme parece que fica mais tempo inventando, né, motivo para Supergirl não agir, né, do que realmente mostrar ela como uma heroína de verdade, né? Então, eu acho que o problema aqui não foi a Supergirl em si, e sim foi o filme, como que ele não consegue chegar também no nível de qualidade e até no nível de beleza estética, né, também, que a HQ original, A Mulher do Amanhã, tem, né, que o filme se baseia. Então, enquanto eu assistia mesmo esse filme, né, eu tava muito querendo gostar, eu gostei de vários momentos, mas em nenhum momento eu consegui ver que eles conseguiram entender o nível de importância que esse filme tem pro tamanho da heroína que a Supergirl é. E tipo, eu já vejo o pessoal jogando hate na atriz, falando que ela é feia, que ela é horrorosa. O pessoal às vezes pega pesado num nível que não deveria, né? Mas tipo, eu acho que a Millie Alcock não representa nenhum problema nesse sentido, porque ela consegue até entregar uma emoção ali, mas eu acho que a questão do roteiro acaba em várias partes que ela tem a presença, ela até se entrega e tal, transmite uma força ali, uma emoção, ele não consegue fazer a gente sentir o suficiente quanto a gente deveria. Então parece que o filme ele nunca permite que ela carregue a história, apesar da história depender muito dela. Então, tipo, parece hate gratuito, mas não é, eu prometo. Tipo, só que realmente aí entra um grande problema, que é o vilão, né, galera? Porque esse Kren aí, né, ele é simplesmente muito abaixo do que ele deveria, sabe? Não que o Kren seja um destaque na HQ, de fato, ele é mais uma oportunidade que a história, é mais um
elemento ali da história que eles usam para ajudar a jornada da cara do que qualquer outra coisa. Mas aqui é simplesmente fútil e maldade pela maldade, né? Ele não tem motivação, ele não tem presença assim como deveria, não tem um contraste emocional bom também. Então você pode usar algo como uma cara e tal, de preocupada com Krypton, ela carrega esse trauma, ela carrega o trauma do passado dela, da origem de Krypton, mas quanto ao vilão e a conexão que ele deveria ter, e até a conexão que ela tem com a Ruth, que é uma conexão muito boa da HQ, aqui eles não conseguem trazer também. Não existe conflito psicológico, só existe um cara louco com uma armadura e querendo fazer maldade sem parar, né? E que no fim é muito pouco marcante. Então, se você pensava que a era de vilões ruins da DC tinha acabado, e eu achava que tinha acabado porque eu gosto do James Gunn como roteirista, e eu não sei como ele aprovou isso, até a diferença de visual, que não é boa, tipo, a gente errou feio nessa, né? Porque a gente esperava algo melhor. E agora a gente chega num ponto também que é a primeira reação que a gente tem quando a gente vê qualquer obra, né? Que é o lado visual, mas que também é muito importante, ainda mais se a gente pensa na questão desse filme em específico, na adaptação que ele poderia fazer e no material base que ele tem, que é A Mulher do Amanhã, são essas páginas lindíssimas desenhadas pela brasileira, né, a Bilquis Evely, que até tem uma referência a ela, né, lá no Planeta Bilquis. Então, realmente é um trabalho fenomenal que ela tem nessa HQ, e olha a base que eles tinham para fazer. E, na verdade, a fotografia, ela é mais lavada aqui, né? Você tem a questão do volume, da iluminação, que é mais escura. O CGI, realmente, em alguns momentos você percebe a falta de orçamento, e tudo bem, eu acho que eles realmente não poderiam investir 200 milhões para fazer um filme da Supergirl, que eu acho que eles estavam com receio de não se pagar, e pelo visto não vai se pagar, né? Ou vai ter dificuldade para se pagar, porque realmente não está tendo uma grande estreia. Mas tem momentos que você simplesmente não consegue apreciar a luta, né? Porque tudo parece cinza ali, tipo escuro, e coberto por um filtro ali estranho, né? Então, realmente parece que essa questão da lente, do volume ali do filme, nessa gravação que eles fizeram e tal, o CGI, unindo tudo, parece que não tem uma composição boa, sabe? Então, tipo, só que aí aconteceu também algo que me deixou totalmente fora do filme também, em um momento que deveria ser muito épico, né? E esse é um grande problema, que eu fiquei pensando, por que eles estão fazendo isso e gravando essa cena e editando desse jeito? Tipo, a cena é até legal, só que quando a Supergirl finalmente coloca o uniforme e vai então enfrentar, e a gente tem uma cena meio que coreografia, meio plano sequência, que nem foi aquela cena fantástica do Mr. Terrific lá no Superman, acho que a ideia mais ou menos era essa, mas eles tentam replicar isso, mas com uma música que tá totalmente meio que fora ali do tom que deveria ser. Então a trilha sonora desse filme realmente parece muito remendada. Não só nessas cenas que tem músicas pop incluídas ali, de uma forma que parece que tenta replicar o que James Gunn fez, mas de uma maneira bem abaixo, como também a própria trilha. Isso se explica porque muita gente não está falando sobre isso, mas a gente tem também 3 compositores diferentes nesse filme que foram vinculados a ele e saíram. Tipo, até mesmo aquele Junkie XL lá que fez filme com o Zack Snyder, fez a trilha sonora lá do Batman vs Superman, da Liga da Justiça, pelo que eu lembro, né? Realmente ele tentou fazer a trilha sonora desse filme também, e também foi tirado. Então vários compositores passaram por ali, né? E como se esse filme estivesse então tentando reproduzir, né, um filme do James Gunn, mas sem a mesma magia, né, que deveria. Parece que tenta copiar Guardiões da Galáxia em algumas coisas, realmente, né? E pra mim essa é a decisão que é a pior possível, que eu falei lá no começo, né? E não é implicância minha, tipo, porque realmente é assim que esse filme começa a desmoronar de vez, né? De uma forma que não deveria mesmo, porque é muito importante para DC que esse filme, o segundo filme do universo, desse certo e estabelecesse esse lado espacial também, que é tão importante, que a gente pode ter em outras histórias, por exemplo, da Liga e em outros heróis, equipes, que realmente é importante esse universo engrenar de uma vez por toda, e aí vai colocar outra responsabilidade gigante, mais uma vez, no filme do Superman, dessa vez o segundo filme
O Homem do Amanhã. E o mais decepcionante não é porque a Supergirl é um filme terrível, é um filme muito ruim, que nem a gente tem de vários filmes de super-heroínas, infelizmente, né? Tipo, eu tentei gostar do filme, eu gostei de vários momentos, eu acho a escalação boa, eu gosto do Krypto, eu gosto deles inserirem ali o Lobo, porque o problema é esse, que justamente era esse filme que precisava convencer também todo mundo que a gente está vendo um universo sólido sendo construído, que a DC tinha um plano. Só que depois de Superman a expectativa era enorme, né? Antes já era muito grande, e a maioria das pessoas gostou de Superman, só teve uma divisão, claro, mas eu acho que em geral o saldo foi bom, né? E agora fica a sensação de fato que o Gunn enfrenta esse mesmo problema de credibilidade que a DC tinha antes, com o Zack Snyder, com a fase do Hamada, veio o The Rock, todo mundo tentou consertar a DC. E o James Gunn parecia a pessoa mais adequada para isso, eu acho que ainda eu acho que ainda tem como dar confiança para ele, mas a cada projeto que sai assim, que tem uma qualidade abaixo, ele vai perdendo a credibilidade, né? Uma coisa é acertar um filme, outra coisa completamente diferente é provar que você consegue manter a qualidade, né, de um universo inteiro. E isso é muito difícil. E o James Gunn está focado nisso, porque a parte da produção é do Peter Safran, ele cuida mais da parte criativa, então realmente ele realmente supervisionar esse projeto, ele tem culpa também dele ter saído assim. Mas agora eu quero muito saber a opinião de vocês. Vocês concordam ou discordam dessa visão do James Gunn? A Supergirl realmente foi uma decepção ou isso é um exagero meu? Comenta aqui embaixo, vamos discutir tudo isso. Então já se inscreve aqui para não perder nada e continua no XPN, continua no canal aqui com esses outros vídeos que estão demais e você precisa assistir. Clica aqui agora e eu te vejo em alguns segundos. Até mais.